a gente cuidar da nossa saúde, também é importante a gente conhecer os nossos direitos, né, Fábio? Isso. Porque vamos já começar o programa falando de um assunto muito importante e que afeta milhares de famílias em todo o Brasil. Muitos pacientes com câncer enfrentam a doença sem saber que têm direitos garantidos por lei. Pois é, você sabia que uma pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Paciente com Câncer revelou que 68% dos pacientes não conhecem os seus principais direitos durante o tratamento, viu? Mas afinal, né, Fábio, quais são esses direitos? Quem pode exigir? O que fazer quando eles não são cumpridos? Faz o seguinte, na dúvida, pergunte. Ter aí essas dúvidas e ajudar você ou alguém da sua família a não passar por qualquer tipo de desinformação ou dúvida em relação a isso, está aqui no nosso estúdio, na nossa casa, a advogada Patrícia Apolinário. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Eu agradeço o convite, né? E é sempre importante esclarecer todas as dúvidas para quem já está fragilizado, né? Exatamente. Então faz o seguinte, né, Fábio? Se você tem alguma dúvida aí de casa sobre os direitos do paciente com câncer, manda mensagem para o nosso WhatsApp, o 991050400, que a advogada já está aqui pronta e preparada para conversar com você. Pois é. A gente já começa perguntando quais são os principais direitos da pessoa que tem câncer. Vamos lá. A gente tem que pensar num caminho. Qual é esse caminho? O caminho, ele começa com o diagnóstico, né? Eu tenho uma suspeita que eu tô com câncer ou alguém da minha família está com câncer. O primeiro direito é aquele que a gente fala do diagnóstico, né? Que seria justamente você ter acesso a uma biópsia, que é o exame que confirma esse câncer, em até 30 dias pelo SUS. Quando a gente pensa em plano de saúde, a gente tem que começar a pensar nesses prazos de consulta, quanto tempo o plano de saúde tem para autorizar procedimentos e autorizar consulta, né? No geral, são 14 dias úteis. A gente pensa em 14 dias úteis ou 21 dias úteis. Porém, a gente tem que entender que nessa situação a gente tem uma urgência, que urgência nem sempre é um risco de vida, é risco de agravamento do quadro. Se eu, demorando a ter o meu diagnóstico fechado, aquele meu quadro ele pode piorar e pode prejudicar meu tratamento, é algo urgente, eu preciso ter aquela autorização de imediato. Maravilha, doutora. E uma dúvida que sempre surge é relacionada aos benefícios do INSS e aposentadoria, né? Quais são os direitos do paciente? Vamos começar pensando no trabalho, né? Quando a gente pensa no INSS, você tem direito a se afastar pelo auxílio-doença, né? E aí vai ser de acordo com qual é o tamanho do tratamento. Hoje, graças a Deus, a gente tem, né, e a evolução da ciência mesmo, a gente tem tratamentos que prejudicam menos o dia a dia, né? Hoje a gente tem possibilidades, aquela coisa que existia antigamente, do paciente ficar internado de forma muito prolongada para fazer uma quimioterapia, muitas vezes hoje é uma cápsula que o paciente toma em casa. Então, vai ter que ver o quão prejudicado aquele paciente está, se ele vai precisar ficar completamente afastado do trabalho ou se ele vai precisar só durante os dias do tratamento, se depois a pessoa se sente bem, como é que fica. E aí a gente chega nesse ponto. E se ficar realmente prejudicado para o seu desempenho do seu trabalho, aí sim a gente começa a pensar na aposentadoria, nesse afastamento que seria mais definitivo. Uhum. Agora, uma dúvida que me ocorre aqui agora é porque alguns pacientes precisam de uma medicação que é muito cara e que precisa de um aval da justiça para receber essa medicação. Infelizmente, e isso a gente vê exemplos até mais próximos, tem pacientes que a medicação não chega a tempo. Como é que a gente pode trabalhar em relação ao direito desse paciente para ele receber essa medicação com mais celeridade, com mais rapidez? Aqui na Paraíba, se a gente for pensar na atuação do judiciário aqui, hoje a gente tem o Núcleo 4.0 de saúde, né? E, lógico, o judiciário ele ainda falha muito, eu não vou dizer que não há uma falha, porque assim, quem está doente tem pressa. Uhum. Aquela família está com pressa de receber o medicamento. Mas a gente tem conseguido boas decisões, né? E que esse medicamento chegue, pelo menos, numa janela de tempo menor. Porque como você tem menos juízes
que tratam das ações de saúde no estado inteiro, mas ao mesmo tempo eles estão bem especializados, isso terminou facilitando para a gente, porque eles já têm uma certa noção justamente desse senso de urgência que a situação traz. E até de situações, olha, isso aqui dá para a gente pensar mais um pouquinho, dá para a gente chamar uma perícia, mas é muito importante que essas pessoas, quando elas começam a perceber, olha, o médico começa a sugerir, olha, o teu tratamento, ele não está dentro da lista do SUS, ele não está sendo dispensado aqui pela Secretaria de Saúde, que essas pessoas já busquem a ajuda, seja da Defensoria Pública ou seja de um advogado de confiança. Doutora, e tem muitos casos, né, em relação aos planos de saúde, que existem as carências e como você bem estava dizendo, quem está doente tem pressa, não tem hora, não pode esperar. E quando o plano de saúde nega o tratamento, diz que não faz parte do plano, tem como recorrer? Tem sim. E aí a gente entra numa questão. Os planos de saúde, eles têm uma série de benefícios, né, para eles poderem atuar. Por quê? Por que o nome é saúde suplementar? Ele suplementa aquilo que o SUS, que é universal, não fornece. Então, tudo que está no SUS, obrigatoriamente, tem que estar no plano de saúde. E aí, o que é que a gente chega? Vocês querem o lucro, vocês também têm que ter o ônus. Então, a gente consegue, muitas vezes, até bloqueio em conta para que esses tratamentos, que muitas vezes é um tratamento de alto custo, ele seja fornecido pelo plano de saúde. Mas eu sempre digo, é até difícil a gente falar, mas essa busca da informação, ela tem que ser constante por parte dos pacientes, porque é um grande diferencial. Agora, imagine, doutora Patrícia, você aí de casa, você ter um direito negado. A aflição, a pessoa já está debilitada, já está sofrendo com a saúde. Imagina o dano emocional para isso também. O que fazer quando um direito para o paciente de câncer é negado? Quais são os passos que o paciente precisa percorrer? Se a gente pensar em um paciente do SUS, ouvidoria. O SUS tem uma ouvidoria para isso, tá? Se a gente pensa do plano de saúde, a gente tem a ANS. Seria a primeira porta que a gente tem para conseguir de volta reestabelecer, vamos dizer assim, esse equilíbrio do contrato. Esse é o primeiro ponto. Caso não funcione, aí sim a gente parte para o judiciário e o judiciário ele tem tido decisões favoráveis para esses pacientes, para que eles tenham sim o melhor tratamento que é possível para o quadro deles. Maravilha, é sempre muito importante esclarecer essas questões, porque tem muita gente em casa que nem sabe que tem direito e esse acesso, né? E fica terminando batendo a cabeça, quebrando a cabeça, mas estamos aqui justamente para esclarecer todas as suas dúvidas. Por isso que já tem interação no nosso WhatsApp, coloca aí na tela que estamos preparados para respondê-los. Olha só, a nossa dúvida é da Marta. Gostaria de saber sobre os direitos da família após o óbito. Estamos em processo de câncer terminal na família. Conseguimos acesso às contas após o falecimento ou precisamos fazer algo agora? No caso de financiamento em andamento no nome do paciente terminal, existe a possibilidade de quitação após a morte, doutora? Vamos lá. O inventário, né? A sucessão, ela só abre com o falecimento daquela pessoa. Então, para ter acesso às contas, tudo isso, vai ter que esperar o falecimento. Às vezes a gente orienta, ao longo da doença, que a pessoa ou nomeie um procurador, quando ela ainda está consciente, ainda está bem, é importante que ela escolha alguém para que seja o procurador dela, caso ela precise de uma internação, caso ela precise... E não só patrimonial, é importante que a gente destaque isso, não é só patrimonial. Muitas vezes, a gente precisa escolher alguém que vai ser o nosso procurador para decisões de saúde. Quem é que tem mais capacidade para escolher se eu vou ou não ser entubada, se eu quero seguir com o tratamento ou não? Quem é que vai ser essa pessoa? Se troca de hospital, se não troca, né? Então, é importante ter essa pessoa, tanto que decida a parte patrimonial, como que decida a parte do tratamento de saúde mesmo. E aí a gente vai para o segundo ponto. Após o falecimento, o que é que acontece com o financiamento? É preciso analisar o contrato, como é que está esse contrato de financiamento e ver se existe um seguro para cobrir a quitação desse imóvel. E aí, esse imóvel vai ser quitado
E o que é que vai ter depois? Ele vai ser dividido entre os herdeiros, marido, filhos, pai, mãe, enfim. Aí vai ser de acordo com quem tiver nessa que a gente chama de linha sucessória. Taisiane, que coisa importante, que momento importante. Inclusive, você pode fazer até a procuração de maneira online. Hoje em dia está tudo muito mais fácil, muito mais acessível, né? Você vai no site do Gov e aí você segue todas as instruções, enfim, muito importante. Daqui a pouquinho a doutora Patrícia volta a conversar conosco. Se você tiver alguma dúvida, não perca tempo, vai lá, 991050400. Manda mensagem pra gente que nós vamos esclarecer junto com a querida competente doutora Patrícia. Até daqui a pouco, viu? Obrigada.